Fala pessoal, beleza, tranquilo? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como que deve ser feito aí essa atividade 3 de informática industrial, tá? Aqui o exercício 1, ó, eu vou dar uma exemplificada para vocês aqui no exercício 1. Ele pede para vocês fazerem uma IHM para controle de acionamento, controle e monitoramento de um motor elétrico. Tá? Então essa IHM ela tem que ter um campo ali editável de frequência do PTO, tá? E identificar esse campo como frequência, tá? E esse campo ele deve já trazer também o valor da frequência atual. Tá? Uma chave seletora para identificar se o motor está no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, se ele estiver desligado, ele está girando no sentido anti-horário. Se ele estiver ligado em ele vai estar girando no sentido horário. Um botão que vai mudar a frequência do PTO. Ele pede também para trazer dois gráficos, um em função do tempo para mostrar o sinal do PTO, né? Mostrar a onda lá, em função do tempo, e o outro para mostrar o sentido de giro do motor. Faça um programa ladder utilizando apenas os blocos simples. Aqui que ele fala que os blocos simples, tá? Ele fala assim, ó, o botão muda PTO é responsável por alterar a frequência PTO, ou seja, após digitar o valor da frequência na IHM, o usuário deve pressionar esse botão para que o novo valor seja enviado para o PTO. Caso contrário, o valor da frequência não será alterado no sinal PTO. Tá? Então vai ter que ter um botãozinho ali, a gente altera a frequência e depois aperta esse botão para ele mudar realmente essa frequência aí, tá? Ele traz aqui, ó, no arquivo da resposta tem que ter um print do código ladder, um print da IHM com a chave seletora desligada e um print com a chave seletora ligada. Então, caso o sinal PTO não apresente as ondas quadradas perfeitas, não se preocupe. Vocês vão ver aqui na simulação ali, às vezes ele não dá quadrado bonitinho, ele dá um cone muito doido ali, mas enfim, é do simulador, isso não tem muito que a gente fazer, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês a IHM que eu desenvolvi aqui, tá? Então essa aqui é a IHM que eu desenvolvi, ó, com um botãozinho aqui, uma chave seletora em 1 e 0, né? Então se ele tiver em 0 aqui, ele vai estar falando que o motor está girando no sentido anti-horário. Se tiver em 1, ele vai estar girando no sentido horário. Aqui eu coloquei na IHM uma seletora aqui para informar a frequência em Hertz. Coloquei aqui também, lá pede no mínimo que seja 0,001 Hz, tá? Então aqui eu já coloquei em 1 Hz e o botão para mudar o PTO, tá? Aqui eu coloquei um gráfico para demonstrar o sentido de giro do motor. Então quer dizer que se ele tiver em 1, igual está aqui que eu tirei um print para vocês, na verdade aqui é o programa do CodeSys, né? Ele está girando no sentido horário, tá? E se descer para 0 aqui, ele vai demonstrar que está girando no sentido anti-horário. Tá? Aqui eu coloquei para vocês o sinal que foi gerado através do código da linguagem do programa em ladder lá que eu desenvolvi. Tá? O que isso quer dizer? Que uma frequência de 1 Hz. O que isso quer dizer? Que tem um período de onda de forma quadrada em 1 Hz. Então, o que na verdade ele especifica um período? É no momento que ele começa a subir, tá? Ele vai, desce, fica um tempo em 0 e começa a subir de novo. Então esse aqui é um período, ó, do momento que ele subiu a primeira vez até o momento dele subir a segunda vez. Então a gente pode definir um período como se fosse as interseções entre as bordas de subida, ok? Um PTO, ele tem característica que o tempo de dead cycle dele, que é o tempo que ele está em 1, é a metade desse período. Então a gente pode ver que o período vem daqui até aqui, e o dead cycle dele, que é o período que ele está em 1, é a metade. Então, beleza. Isso a gente não pode alterar no PTO, tá, pessoal? O que a gente pode alterar é o tempo desse ciclo, tá? Então, esse ciclo aqui, nosso, esse período, ele demorou 1 segundo, ó. Por quê? Porque eu estipulei ele em 1 Hz, tá? Então, vamos fazer diferente aqui agora, ó. Eu vou simular aqui, ó. Ele vai continuar gerando a onda lá em 1 Hz, tá? E aqui eu vou descer para 0, ó. Vocês podem ver aqui, aqui agora o sinal do sentido de giro ele foi para 0, porque ele está girando no sentido anti-horário, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, beleza, girou em 0, ok? Vamos aumentar essa frequência aqui para 2 Hz, acho que fica bom já. Ó, aumentei, coloquei 2 e dei um ok, ó. Beleza? Ó, não mudou nada. Por que não mudou nada? Porque eu preciso apertar esse botão aqui, muda PTO, tá? Ó, apertei ele, ó, aperto de novo.
Vocês podem ver que ele deu uma diferença. Ó, aqui ele já deu uma diferença maior, mas vamos confiar nessa segunda diferença aqui, ó. Tá? Vamos pausar aqui. Vocês podem ver que ele estava 6 minutos e 44 segundos. Então aqui mais ou menos é 44 segundos. O período dele vai da primeira borda até a segunda borda de subida. Ó. Então esse aqui é um período. Ó. Então ele está quase chegando no 44. E o período ele vai até quase chegar em 46. Ó. Então é basicamente 2 segundos. Tá? Então quando a gente muda a frequência de PTO, basicamente a gente amplifica ou diminui, pessoal, esse período aqui. Tá? A gente não pode mexer no, não consegue, na verdade, mexer no dead cycle, que é o tempo que é com ele ligado, tá? Então, mudando o PTO, a gente muda apenas, amplifica ou diminui esse período nosso aqui da forma de onda, tá? No segundo exercício ali, daí sim, a gente tem que alterar esse período e também alterar, pessoal, o tempo que ele fica em 1, ou o dead cycle que fala, né? Então, ó, se o dead cycle fosse 50, que é nesse caso aqui, aqui o dead cycle está 50. Ah, mas se eu quisesse o dead cycle em 25%, então ele viria até aqui na metade, ó, e descer, tá? 25% do período total. Então é mais ou menos dessa forma. Se você achou legal aí, e você quer, por exemplo, ter esse arquivo do arquivo CodeSys, e também eu disponibilizo para vocês um material em Word explicando também passo a passo ali. Vocês podem mandar mensagem aí no WhatsApp aqui embaixo, que eu vou estar respondendo vocês o mais breve possível e vou estar ajudando vocês também a desenvolver essa atividade que está um pouco chatinha. Beleza, pessoal? Então, fico à disposição. Igual eu falei, manda mensagem no WhatsApp que eu vou estar respondendo vocês o mais breve possível. Até mais. Falou!